E hoje nós vamos fazer massa caseira por aqui. Eu começo já limpando a mesa aqui, que eu vou precisar usar para abrir a massa, passando uma água fervendo no meu cilindro, mas vocês podem estar utilizando o rolo de massa mesmo, que funciona também. Como ele estava guardado, eu aproveitei para passar a água fervendo, passar um paninho e limpar ele. Agora eu tô colocando ele aqui na mesa, fixando. E a receita é bem fácil. A cada 100 gramas de farinha, um ovo. Então aqui eu estou utilizando 500 gramas de farinha e vou utilizar 5 ovos. E aí está o ponto que eu disse esses dias no vídeo, como essas balanças de precisão são muito importantes para ter na cozinha. Vou despejar toda a farinha aqui por cima da mesa, abrir um buraco no centro e colocar os ovos. Reparem que eu não estou colocando aqui por cima da toalha, tá bom? Aqui tem uma toalha de plástico por cima dessa toalha de tecido, senão vai grudar tudo. Comecei a furar aqui os ovos para ser mais fácil de lidar com eles junto com a farinha na hora de misturar. Dou uma mexida assim e agora mão na massa. Vamos começar a lidar na meleca. E não tem mistério, é só ir misturando a farinha e assim que ela começar a pegar mais consistência, a gente vai apertando mais, sovando até ela ficar toda unida. Aqui eu notei que ela começou a ficar um pouquinho dura, então eu botei uma pitadinha assim de água só na mão e esfreguei na massa. Mas não muita coisa, só para ajudar a colocar. Agora eu parti vários pedaços da massa, passei um pouco de farinha para não grudar no cilindro e vou começando a abrir a massa. Ela tem ajustes de espessura aqui, eu começo mais grossa a massa e vou afinando aos poucos para ela ficar na espessura que eu quero para minha massa. Se vocês quiserem mais grossa, só deixar mais grossa e a mesma coisa fazendo no rolo na mão. Agora, depois de aberta, eu passo farinha dos dois lados dela e vou levar ela para essa partezinha aqui que corta a massa. Vocês podem estar utilizando também a polentina, né? Polenta, farinha de milho, ao invés da farinha de trigo aqui que eu estou utilizando para deixar ela soltinha. Coloco um pouco da farinha na mesa e vou misturando aqui com todas elas para não grudar uma na outra. E vou fazendo isso com toda a minha massa. Depois de pronto, coloco mais um pouquinho de farinha aqui para ir misturando ela bem e soltando ela para não ficar muito grudada. E agora eu vou separar ela em algumas porções, uma para fazer agora para o almoço e outras duas para eu congelar. E deu isso aqui tudo de massa com aquelas 500 gramas. Agora, assim que levantar a fervura na água, depois de colocar o sal, eu vou colocar as massas aqui. E é muito rápido que fica pronto. Enquanto tá cozinhando a massa, eu já tô preparando um frango aqui que eu vou misturar nela e fica uma delícia. A água ficou assim branca espumosa, eu dei uma mexida, experimentei a massa e já estava no ponto. Então eu já vou colocar ali junto na panela com o meu frango. E tá pronta a nossa massa caseira. E aqui, como eu disse, eu utilizei o frango, mas vocês podem utilizar o recheio que quiser. E olha que delícia! Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo!